Olá, vamos para a nossa aula de ciências com o tema Sistema Cardiovascular. Certo? Vocês já sabem mais ou menos do que se trata esse assunto? Qual é o nosso sistema cardiovascular? É o nosso coração. É um músculo que não para de bater desde que a gente nasce até o momento em que a gente morre. E faz parte do ciclo de vida de todo ser vivo, certo? E aí, então, a gente hoje vai conhecer como acontece, como ele se desenvolve dentro do nosso organismo, o sistema cardiovascular. Então, o conteúdo está nas páginas 165 e 166, com atividades na página 167. Vamos lá? Nessa imagem a gente está vendo crianças alegres, né, fazendo exercícios para tirar essa foto. E o coraçãozinho de cada uma delas está batendo. Será que está batendo normal, lentamente, pausadamente, ou será que está um pouco mais agitado, em decorrência dessa atividade física que elas estão fazendo? Porque o nosso coração também, né? Ele sente os momentos em que a gente vive, se a gente está agitado, se a gente toma um susto. Então, nosso coração, ele vai ter os seus batimentos de acordo com as nossas emoções. Vamos lá? Sistema cardiovascular. A mais importante função do sistema cardiovascular é transportar oxigênio e nutrientes para as células do corpo. Ele também recolhe substâncias que devem ser eliminadas. O coração é uma extensa rede de canais de dimensões variadas que espalham o sangue pelo organismo. O coração bombeia o sangue carregado de gás carbônico para os pulmões, onde ocorre uma troca de gases. Fica nos pulmões o gás carbônico e o pulmão libera o oxigênio. O sangue carregado de oxigênio volta para o nosso coração. Então aí a função do sistema cardiovascular é transportar o oxigênio e nutrientes para todas as células do nosso corpo, certo? E quem faz isso, quem ajuda a fazer isso é o nosso coração, enquanto ele está batendo e fazendo a troca dos gases, certo? No nosso corpo, tá bom? Vamos lá? O que é que compõe o sistema cardiovascular? O sangue é um tecido formado por vários tipos de células que circulam através do sistema vascular. Seus principais componentes são o plasma, que é a parte líquida do sangue, os leucócitos, que são as células de defesa do corpo, as hemácias, que transportam o oxigênio, e as plaquetas, que coagulam o sangue do nosso corpo. Então, o sistema cardiovascular, ele está diretamente ligado com o sangue, porque é no coração que o sangue entra e sai de acordo com seus batimentos. É pelo coração que faz o bombeamento do sangue, que faz o sangue circular por todas as veinhas do nosso corpo, como mostra a imagem aí dessa figura. Então, a gente pode imaginar como é o nosso corpo cheio de muitas veias, certo? Aqui, por exemplo, nosso corpo todo, da cabeça até os pés, com várias veias em nosso corpo e dentro dela circulando o sangue, que precisa estar saudável também, né? Então, aqui nós estamos vendo, né, uma ilustração do que seria o plasma, os glóbulos brancos, as plaquetas e os glóbulos vermelhos. São os componentes do sangue. Então, o sangue contém isso aí, o plasma, glóbulos brancos, as plaquetas, os glóbulos vermelhos. E o que é sangue arterial? É o sangue rico em oxigênio, e temos também o sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico. Então, a gente sabe que temos no nosso organismo os dois tipos de gases. Carbônico, que é o que a gente recebe do ar, e o oxigênio, aliás, gás e oxigênio é o que a gente deve receber do ar, e o gás carbônico é o que a gente solta no ar, tá certo? Então, existem esses gases, e é no nosso organismo, durante o processo de batimentos cardíacos e pulmões, que ocorre essa troca dos gases no nosso organismo. Existem três tipos de vasos sanguíneos. São as veias, as artérias e os capilares. O que são as veias? São vasos que levam o sangue do corpo para o coração. As artérias são vasos que levam o sangue do coração para o resto do corpo. E os capilares são vasos muito finos e estreitos, que têm a função de receber e levar o sangue às células e ainda recolher seus resíduos. O coração fica no tórax, ligeiramente à esquerda, entre os dois pulmões. Do tamanho de um punho, é constituído por tecido muscular que se contrai e descansa de forma automática e rítmica. É oco por dentro e divide-se em duas metades.
à direita e à esquerda. Então, assim, um exemplozinho. Se vocês forem fechar sua mãozinha, mais ou menos o coração de cada pessoa é mais ou menos aproximadamente do tamanho da sua mão. Então, ó, se você fechar a sua mãozinha, é mais ou menos isso, o tamanho e a forma do coração, certo? Então, o meu coração é mais ou menos desse tamanho e de vocês vão fechar a mãozinha e imaginar qual seria o tamanho do seu coração, tá certo? Aí nós temos a imagem do coração, né? Uma imagem ilustrativa mostrando a veia cava superior, a artéria aorta, a artéria pulmonar, átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo esquerdo, veias pulmonares e veia cava inferior, certo? Cada metade, por sua vez, tem uma cavidade superior, chamada de átrio, e uma cavidade inferior, chamada de ventrículo. O lado esquerdo bombeia o sangue que vem dos pulmões, impulsionando para o resto do corpo. É o sangue arterial, rico em oxigênio. E o lado direito bombeia o sangue que regressa ao coração. E é um sangue venoso, pobre em oxigênio, e que impulsiona para os pulmões, certo? Então, é como eu disse, há essa troca de gases, trabalhando coração e pulmão. Aí nós temos, entre átrios e ventrículos, existem válvulas que impedem a volta do sangue. O coração de um adulto saudável bate de 70 a 90 vezes por minuto, em média, tá certo? O sistema cardiovascular tem como função realizar transporte de gases, transporte de nutrientes, transporte de resíduos metabólicos, transporte de hormônios, transporte de calor, distribuição de mecanismos de defesa e coagulação sanguínea. Então aí vocês vão ler com calma, que tem aí essa tabelinha no livrinho de vocês, para vocês acompanharem a leitura, tá certo? Agora a gente vai ver os lugares mais fáceis de sentir a nossa pulsação. Então pode pedir a mamãe, o papai ou alguém para sentir onde fica mais forte o nosso pulso, a nossa pulsação do coração. Pode ser no punho, no pulso, aliás, no pulso da nossa mão, assim, do lado de trás, ou no pescoço, que tem um lugarzinho que a gente pode também sentir, se vocês colocarem os dois dedinhos, o indicador e o maior de todos, aí, para vocês sentirem, ficando em silêncio e sentirem como é a pulsação do nosso coração, tá certo? Que cuidados devemos ter com a nossa circulação? Porque o nosso sangue circula, né, constantemente e ele não para entre as nossas veias. Então, a gente precisa fazer exercícios físicos, controlar a pressão arterial, manter a nossa alimentação equilibrada, comendo muitos carboidratos, proteínas, certo? Frutas, verduras. Não fumar, sobretudo não fumar, pessoas adultas que não devem fumar. E também controlar as infecções, né, os ferimentos, que a gente tem algumas feridinhas, alguns ferimentos abertos, né? Colocar sempre remédio para a gente controlar e fechar essas feridinhas. A maioria das doenças do sistema cardiovascular tem a obesidade como um dos principais fatores de risco. Cuidar da alimentação ajuda a manter o coração saudável. Então, pessoas que têm a obesidade, pessoas com peso que está acima do peso, por exemplo, tem que cuidar da alimentação para perder esse peso, porque pode ter problemas no coração, tá certo? São problemas chamados problemas do coração, problemas cardiovasculares, tá bom? E aqui a gente vai fazer as nossas atividades na página 167. Então, procure no diagrama palavras que completam as frases abaixo sobre o sistema cardiovascular. Então, nós temos aí sangue, vasos sanguíneos, artérias, capilares, coração, veias e vermelho. Então, vocês vão procurar essas palavras aí no diagrama e vão circular cada uma delas. E vamos também completar as frases. Então, letra A. O sangue é um tecido líquido vermelho, responsável pelo transporte de nutrientes, resíduos metabólicos, hormônios, gases e etc. Letra B. O sistema cardiovascular é constituído pelo coração e por vasos sanguíneos. Letra C. As artérias são vasos sanguíneos do corpo humano. E a letra D. Os capilares e as veias são tipos de vasos sanguíneos. Certo? E a gente vai concluir, então, a atividade de ciências. Vocês também vão concluir aí também e revisar os conteúdos do livro, tá bom? E a Jane vai deixar vocês um beijo no coração. Tchau, tchau, crianças!